2024 tivemos um problema ali de atualização na Microsoft ali, que cancelaram voos, então aí sim todo mundo vem, levanta a mão e pergunta, e o nosso, como é que tá? Onde é que tá as nossas informações? Aí acho que mostra o envolvimento e a preocupação das empresas. Porque é antivírus. Se tu não sabe que é um vírus, ele já pode ter roubado a tua senha, aí tu tem o que fazer, e depois, aí tu faz um antivírus, né? A vacina vem depois sempre da doença. E as pessoas os mais jovens que estão sendo contratados e entrando nas empresas não costumam usar computadores? Vou fazer alguma coisa para tirar essa planilha da vida do usuário. E a nova geração já pergunta o que é Excel. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Voltamos com o tema profissões do Comex, mas essa não é bem do Comex, mas toda empresa assim de médio, grande porte tem esse departamento, os menores têm que dar uma terceirizada com um baita guerreiro que cuida de um monte de gente. Nós vamos falar hoje com os profissionais de TI. É o certo chamar de TI mesmo, assim, de uma forma mais abrangente? Dá pra falar assim, a turma do TI, dá, todo né? mundo chama assim, né? Tá tudo certo, né? Então, nós vamos falar com essa turma porque para entender como é que é o trabalho deles numa empresa, nas empresas de comércio exterior, sejam agentes de carga, trading companies, comerciais, importadores, exportadoras, ou mesmo o pessoal da indústria, na importação, exportação, comércio, né? Então, já que você está aqui com a gente pela primeira vez, ou você já nos segue, lembra de seguir, se você ainda não segue, está recebendo só organicamente, lembra de seguir que é importante no agregador podcast que você prefere, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o que for. Lembra de seguir a gente, já curte para não deixar para depois, você não vai acabar esquecendo, você sabe que o trabalho é bom aqui, curte e continua assistindo, isso é importante, não é para curtir e ir embora, né, por favor, lembra de estar aqui com a gente. E nos avaliem agregadores de podcast, isso também nos ajuda bastante a ir mais longe, né? No Spotify, no Apple Podcast, você pode dar 5 estrelas. Eu não quero 4, eu quero 5. Se você acha que não merece 5, não dê nada, tá bom? Eu quero 5 estrelas porque eu não gosto de críticas. Se não for 5, o sistema vai cair, né? Se não for 5, o sistema cai, né? O sistema cai, o TI vai invadir o teu computador, vai mostrar as coisas erradas que você está fazendo na empresa. Né? Então, no mínimo 5. Isso, no mínimo 5, tá? E para você, pessoa física que gosta do podcast, você pode apoiar a gente assinando o follow-up do Comex e assim você vai se manter devidamente informado também sobre o que está acontecendo no comércio exterior. E claro que a gente também precisa dos apoiadores das empresas de comércio exterior. Que isso aqui custa, isso aqui dá trabalho, câmeras queimam, precisa trocar cliente, precisa cabo HDMI, isso aqui é uma desgraça. Só que a gente meteu o vídeo aqui, ficou tudo muito mais complicado e mais caro. Então, ainda bem que nós temos empresas como a Safe Consulting, a Locomex, a Get, a Englobo, Loginfo e a Link. Tem mais gente apoiando nós que vou falar ao longo do podcast. E claro, eu tenho que agradecer também aqui ao Alex Rizzi, ao Cleiton Machado e ao Robson Maia. Muito obrigado por vocês, todos eles profissionais de TI e empresas de comércio exterior. Então, uma perguntinha para os três responder ao mesmo tempo. As empresas levam a sério a TI na questão de segurança? Não a de vocês, né? Não é pra falar mal da de vocês, mas o que vocês veem assim no mercado, né? 1, 2, 3. Leva bem a sério. Certeza. Cleiton. Confia. Eu senti um sarcasmo até. 2 sarcasmos? 2 sarcasmos? Eu acho que sim, tem um pouco. Tem Eu bem acho. Área um pouquinho, né? tem a ver um pouco com a maturidade da empresa, né? É natural que as empresas... Da empresa ou do funcionário? Das empresas. Tu diz? Sim, eu imagino que sim. Ou será que são vocês que colocam senhas difíceis demais? Como? Vocês que colocam senhas difíceis demais. Tem que ter não sei quantos caracteres, tem que ter letra maiúscula, minúscula, não pode ser a data de nascimento. Trocar a cada 30 dias. 30 dias. 30 dias é sacanagem. E não pode repetir. As últimas 6, né? Igual o Google faz. Exatamente. Aí a pessoa pega um post-it e coloca a senha no monitor. Exatamente. Mas essa é a questão de maior vulnerabilidade, né? Nessa questão ali. É o usuário, né? É o ponto mais fraco O problema são as pessoas, né? Eu acho que o que ajuda muito nesse processo de não ter que trocar com tanta frequência é a gente colocar uma autenticação de 2 fatores. Aí você não precisa, teoricamente, forçar trocar com tanta frequência. Ah, isso é legal mesmo. Só quando troca de celular, né? que é chato. Quando tu troca de celular, fica chato. Exatamente. Mas resumindo, eu acho que sim, as empresas hoje se preocupam com segurança, né? A gente pode achar que tem umas mais, outras menos, mas acho que por compliance das empresas, né? A gente tem muita rotatividade de funcionários, então o mínimo de controle de segurança se tem, pensando em usuários, e a nível de sistemas também, né? Cada vez, acho que ninguém quer pegar um ransomware e ter seus dados criptografados, então acho que as
empresas estão se preocupando cada vez mais, né? Vocês sentem que estão se preocupando mais porque sofreram com isso, ou porque viram empresas sofrendo, ou por experiência, às vezes, de algum colaborador que já está mais ciente? O que você sente? Eu acho que é natural que quando as empresas percebem que o risco está próximo e começam a perceber que outras empresas do setor sofrem com esse processo, acabam dando mais atenção. Então, Quando dá uma bucha, tipo, já aconteceu nos portos aqui, ó, aí o pessoal aciona mais você assim, tá tudo certo, né, com a gente? exatamente. É o Acontece? coeficiente cagaço, né? Aconteceu com o comércio, tá? Qual é o risco que aconteceu comigo? Aconteceu com o WannaCry lá, que bloqueou os aeroportos e no mundo inteiro. Agora, recente ali, algumas semanas atrás, né? Eu sei que é atemporal, então, em 2024 tivemos um problema ali de atualização na Microsoft ali, que cancelaram voos, então, aí sim todo mundo vem, levanta a mão e pergunta, e o nosso, como é que tá? Onde é que tá as nossas informações? Aí acho que mostra o envolvimento e a preocupação das empresas. E é natural que os orçamentos sejam liberados até mais fáceis facilmente depois que isso acontece. É o medo que motiva o TI, então, a crescer. Em parte, sim. Mas é que a gente tem que pensar o seguinte, né? Tem hoje crawlers, né, varrendo a rede o tempo inteiro. O que é um crawler? É um robozinho que vai na internet, ele fica lendo lá, por exemplo, os repositórios de código ou vendo páginas na internet. Crawler é estagiário em russo ou Isso. chinês. Entendeu? Isso. É aquele chinesinho que fica... Só que trabalha mais. É aquele chinesinho que fica tentando quebrar as senhas, sabe? Ou aquele russo, Ah, sim. sabe? Que às vezes quando ele consegue uma coisa mais básica, tipo, entra uns texto blog esquisito, assim, em outro idioma e tal. A gente costuma chamar Isso, de isso. robô. É né? isso. Esses robôs, eles ficam, por exemplo, em alguns repositórios de código, verificando lá, por exemplo, se tem alguma vulnerabilidade. Ele fica o tempo inteiro fazendo isso. A gente já sofreu, não na empresa que eu trabalho hoje, mas uma empresa que a gente passou, a gente subiu uma versão ali, tinha um env exposto, e assim, não deu questão de 4 horas, a pessoa foi lá e bloqueou o nosso banco. Né? Só que a gente fazia um repositório de 24 em 24 horas, ele estava pedindo bitcoins em retorno em relação a isso. A gente falou assim, não, vamos perder as nossas 6 horas, porque ele pode pedir hoje 20 mil e não liberar, e daqui a pouco pedir mais 20 mil. Ignora ele, subimos, perdemos 4 horas de trabalho, atualizamos as coisas que são necessárias e prestamos mais atenção da próxima vez. Né? Então, essa questão do backup, eu acho que é fundamental, acho que toda empresa tem isso, e não só com uma empresa, porque o risco é grande em relação a isso. Né? Então, hoje está aí, né? Saiu na internet, né? Tem um robozinho sempre espiando a gente ali, buscando alguma informação vulnerável para se aproveitar da situação. Antigamente se falava muito na questão de SQL injection, né? Os ataques de DDoS, né? Isso, né? Hoje, às vezes tem até umas formas mais fáceis de fazer isso, né? E é natural que, Jonas, que as empresas comecem a fechar as camadas mais simples, e com o tempo ela vai botando camadas e mais camadas de segurança para mitigar o risco. Né? E as empresas com mais maturidade entendem isso, que... Mas é mais investimento também, né? Mais investimento. Bastante. Mas vale a pena. Aham. O custo de perder tudo é... Exatamente. Então, são várias camadas, além da questão aí de proteger seus dados com backup, com a questão de se proteger com relação aos seus próprios funcionários que podem ali abrir alguma brecha. Você vai botando camadas de firewall, camadas de outras tecnologias para ir fechando todos essas possíveis vulnerabilidades, inclusive a nível de código, para que você realmente mitigue o risco o máximo possível. Mas lá no final do dia existe ainda alguma possibilidade de você ser invadido e acabar sendo atacado. A gente sempre vai estar atrás sempre, né? D-1 já, né? Por mais que a gente atualize tudo, mantenha tudo com mais alto padrão, sempre já vai ter alguém fazendo uma maldade um pouquinho à frente do que já tem criado, né? Por isso se chama antivírus, né? Porque é antivírus. Se tu não sabe que é um vírus, ele já pode ter roubado a tua senha, aí tu tem o que fazer, e depois aí tu faz um antivírus, né? A vacina vem depois sempre da doença. O antivírus, quando ele atualiza, é porque ele está atualizando a lista de vírus. Isso. Tá. Inclusive, existe um risco muito grande nas empresas, não é porque você tem o antivírus que você está protegido. Então, assim, tem os riscos zero day, que é exatamente aquilo que ainda não existe vacina. Então, tem outras camadas, outras ferramentas que podem, e geralmente elas simulam, verificam se o usuário está fazendo alguma coisa diferente do que o comum, para entender se deve ser bloqueado aquela ação ou se deve ser liberado aquela ação para o usuário. Então, assim, são camadas e mais camadas para ajudar a mitigar esse risco. Eu queria fazer uma pergunta para o Cleiton, porque o Cleiton ele traiu um movimento. Ele era do comércio exterior e ele foi para o TI. Primeiro, por que
E o que cansa mais? O que estressava mais? O que estressa mais? O TI ou o comércio exterior? Eu acho que são estresses muito diferentes. Eu sou da área de Comex, eu comecei com precificação de frete na O pricing. O no pricing. O pricing. Exatamente. E em 2000, eu sempre gostei de tecnologia. Tu era o culpado que o frete estava caro, né? Eu vou ver com o meu pricing. É o que a gente ouve, né? É o meu profitzinho, né? Eu vou ver com o meu pricing. E eu sempre gostei muito de dados. E dados é a base para tomada de decisão, tanto na área de negócio ou na área de tecnologia. Então eu comecei a trabalhar muito com dados e aquilo me chamou muita atenção, chamou a atenção da empresa na época. E eu migrei para tecnologia meio que por sorte. A vida vai encaminhando a gente para essas coisas. Vai. Acho que o que nos atrai, né? A gente vai demonstrando um interesse por isso e vai aparecendo oportunidades, né? Exatamente. Agora, a segunda parte da pergunta eu não tenho certeza. Não sabe? Porque são dores muito diferentes, né? Quem vem de negócio sabe que tem aquela pressão do dia a dia do negócio, mas o dia acaba ou o mês acaba e todo mês é uma dor diferente, é uma meta diferente, é um negócio diferente. E tecnologia você tem, claro que negócio também é assim, mas tecnologia você está sempre olhando à frente para mitigar risco, para planejar novos projetos, para entregar aquele projeto que está atrasado, para formar sempre economizar equipe. alguma coisa, melhorar alguma coisa, reduzir alguma coisa, automatizar alguma coisa. Eu trago uma máxima comigo, que a gente na tecnologia sempre trabalha com 2 objetivos, né? Salvar tempo ou salvar o dinheiro. Então é saving de grana ou saving de otimização. De tempo. Então isso é o que norteia, no meu ponto de vista, a TI para justificar a TI para as empresas. É tipo a logística. A gente quer economizar tempo, dinheiro, mas sem sacrificar segurança. Porque a TI também não quer sacrificar segurança, né? De jeito nenhum. É. E até essa parte... Na logística tem gente que quer sacrificar segurança, não tá nem aí, né? Tipo, levantar controle de 40 com uma paleteira e tal, essas loucuras assim, acontecem, né? Tipo, não, mas jacaré. É porque o caminhão tá, que o caminhão tá ali, ele precisa sair, né? Tem expedição, tem que devolver o vamos. vazio. Tem que devolver o vazio, né, cara? O último dia do free time. Mas eu ia comentar essa parte de segurança. A Receita Federal, para quem é OEA, tá cada vez também auxiliando e forçando cada vez mais essa parte de segurança tá bem mais ajustada. Então, a OEA vem, né, um dos objetivos da Receita é que cada vez mais empresas façam adesão a ela, né, a essa certificação, esse regime. Habilitação, né? Uma habilitação, né? Porque tu pode perder, né? Isso que é importante. Né? Tem a manutenção, né? E então ela tem cada vez mais criado regras. Então, como ela lida com empresas de diferentes tamanhos e de diferentes segmentos, forçando essas empresas a investirem nessa parte de segurança tecnológica. Então, tem um artigo todo agora, novo questionário da OEA saiu em julho, foi publicado em julho desse ano, 2024. Já vai ser aplicado para as empresas, já está sendo aplicado para as empresas que estão em processo de certificação, e para quem já é certificado começa a aplicar a partir de janeiro, esse novo questionário. E ela tem um item, o item 5 dela, desse questionário, é só voltado à segurança de informação, né? Basicamente a itens de TI. Então, faz todo sentido, né? Porque as empresas do comércio exterior, elas mantêm dados sensíveis dos seus clientes, né? Cara, difícil alguma que não tenha dados sensíveis dos clientes, né, cara? Só ter o nome se tu é importador, teu cliente é importador, ter o nome do exportador é um dado muito sensível. E preço. É muita informação, né? Muita informação, é muito né? documento com muitas informações de pontas diferentes também. E aí vocês upam essas informações no sistema de vocês. Tem que cuidar dessas informações, né? E uma preocupação, por mais simples que seja, eu fiz um curso da OEA, e a preocupação deles, por exemplo, é com o número do container. Enquanto ele não está carregado, né? Então que ele sai do depot até a fábrica para encher, eles têm essa preocupação com o número do container. Muito por quê? Porque através do número do container, se vazar essa informação e alguém mal intencionado pode pegar essa informação e colocar, né, ilícitos dentro colocar encher de droga, mercadoria ilegal ali dentro, né? E, tipo, saber para onde é que tá indo o deslocamento e se aproveitar então dessa consegue situação. rastrear e fazer. Então, o número do container, o número do lacre, são informações que hoje a Receita, por causa da OEA, se preocupa muito. Então, tem todo o cuidado com os dados sensíveis dos importadores, dos envolvidos no processo, mas a principal regra da OEA para certificação na parte de segurança é essa questão de se os dados estão sendo bem cuidados para que não se tenha fatores externos que possam interferir nessa parte de
evasão de divisas e tráfico, principalmente. Perfeito. Eu quero até voltar um pouco mais no início da nossa conversa, até vou aproveitar para citar aqui nossos demais apoiadores que eu tenho aqui, a WSI Comex, a Interfreight, a Task Logistics, a AGL e a Ship2Ship. Mas eu quero voltar assim, quando uma empresa começa um setor de TI, uma empresa começa um setor de TI, que tem uma pessoa só, o que ela começa a fazer primeiro? Porque provavelmente aquilo tá uma bagunça, né? Falando em questão de tecnologia de informação. O que normalmente vocês começam a cuidar? Assim, o que tipo assim, na questão da importante, urgente e tudo mais, né? Na matriz de Eisenhower. É o psicológico, né? É isso, né? É o primeiro é o psicológico. É primeiro cuidar do próprio psicológico. Tá. Da saúde. Isso. E aí começa o quê? Tipo, olhar as senhas, configurar a impressora que nunca funciona, o cartão ponto, esses trabalhos que todo TI não vê a hora de largar, assim? Mas eu acho que Jonas, essa pergunta, ela remete capciosa, assim, né? Capciosa, porque Obrigado. É natural que nas empresas o trabalho de tecnologia comece com helpdesk e comece com administração de sistema. Esse é o helpdesk, então. Isso. Quando a gente pede alguma coisa, você fala assim, faz um chamado. Abre o chamado. Abre o chamado. Eu acho que isso é no segundo momento. É. Eu acho que primeiro a gente faz os atendimentos sem os chamados, aí depois a gente coloca um sistema para poder ter chamados, e daí a gente Mas começa é que o chamado é aí por ele qualquer... tá bichão, né? Quando tem o sistema pro chamado, é que ele tá bichão, né? É, porque o chamado é qualquer lugar, entendeu? Isso. É tipo, vem, vem. mais ou menos assim. Esse é o chamado. É o chamado analógico mesmo, então, orgânico. É porque depois pode começar a ter reincidência, né? O sistema ajeita, tem um processo e tudo mais. Mas no começo é sem chamado. Se você está se deslocando para atender um chamado, alguém te chama no meio do caminho, tu para atender aquela side quest, aí depois tu volta para a quest principal. Normalmente é assim. Mas eu acho que a maioria das empresas da região passaram essa fase. Sim. E sim, no início nem chamado, e depois você precisa ter gestão a respeito das demandas que tem para dentro da tecnologia. Incidência, entender os problemas. A segunda, talvez, a parte de infraestrutura, né? Deixar aquilo mais estável, mais organizado, com mais segurança. Cuidar do servidor, né? Cuidar do servidor. Se o servidor, dependendo, dá para terceirizar por um bom tempo. Aí depois, quando tu traz para dentro, aí você tem que ter uma equipe um pouquinho maior, porque, como é que se diz, né? Não pode parar. E se não pode parar, a gente precisa alguém cobrindo férias de alguém. Né? Então, já tem que ter pelo menos 2 pessoas para conseguir atender em relação a isso, né? Em relação a algum chamado ou algo assim. Claro, aí você pode terceirizar isso para a nuvem, que muitas fazem, mas dependendo do serviço, vale mais a pena ter interno para ter o controle ou algo relacionado a isso também. E é natural que com o tempo você vai precisando de especialistas, né? Porque você vai administrar vários servidores. Tem especialistas em Linux, tem especialistas em Windows, especialistas em segurança. É natural que as empresas vão crescendo e aquela pessoa que iniciou cuidando da tua empresa não tem mais braço e nem conhecimento para É uma boa pergunta. Tipo assim, a empresa inteira é Microsoft. Aí chega o chatão lá, não, eu uso só Mac, não quero saber. Ou ele tem um Linux. Isso incomoda? Isso dá um trabalho a mais ou tanto faz no final das contas? Geralmente a empresa já vai ter seu padrão adotado, né? Exato. Não vai... A pessoa pode chegar, mas os sistemas já rodam naquilo, já estão parametrizados para aquilo. Então, independente de quem chegue, o nível hierárquico e o que a pessoa vai acessar, ela não tem muito poder de escolha, né? Ela já chega com aquela parametrização básica que a empresa necessita para rodar, né? E começando, e com a tua pergunta ali de como começa, acho que uma pessoa dentro da empresa, como todo mundo falou, primeiro pela infraestrutura, botar a impressora funcionar, botar os computadores... Colocar a impressora em rede. Colocar todo mundo poder imprimindo, todo mundo conseguindo acessar a internet, acessar os sistemas. E aí começa... Acho que o próximo passo aí sim é começar a olhar quais são os pontos que estão dando mais dor de cabeça nessa questão de rotinas. Daí Exatamente. sim a gente vai... rotinas que eu digo... As pessoas perdem muito tempo fazendo coisas básicas. Por então você exemplo, começa a mapear assim... Uma empresa menor, se um computador estragar, não ter um backup de computador, faz como? Fica sem... Ela vai revezar com outra pessoa. Como é que funciona essa rotina? É uma das piores coisas que pode acontecer aqui na Invoice. Exatamente. É algum computador dar pau. É um saco. Nossa. Tem que mandar a pessoa para casa daí? Eles podem ir para casa, descansar, tirar o dia de... Quando estraga o computador aqui na Invoice, não. Cara, assim, estragar... Eu não lembro de ter acontecido. Porque... Cara, estragar... tipo assim, parar do nada é porque realmente aí avacalhou muito com o computador, né? Aí a pessoa fez alguma coisa errada. Tipo, sei lá, bateu e tal. Às vezes só não liga. Às vezes só não liga, cara.
É raro, mas acontece. Não, cara, acho que esse patamar não teve. O que já teve, tipo assim, pô, ficou muito lento do nada. Aí é triste, né? E aí a gente precisa arrumar outro computador pra pessoa trabalhar enquanto a gente vai dar jeito naquele, né? Né? Tipo, já aconteceu, tipo assim, de eu dar o meu computador, não, usa o meu aí, e aí eu fico sem computador enquanto eu vou dar jeito nesse outro aqui, né? Então, é basicamente isso. Quando a gente entra uma pessoa só dentro da TI, é isso. Já tem alguém, geralmente quando se contrata um TI, a empresa já tem algum tempinho de vida, já tem alguém que faz como tu falou. Aí quando uma pessoa entrar para te ajudar na área de TI aqui na Invoice, vai seguir esse processo. Ela vai entender as dores que já existem, vai resolver os problemas corriqueiros ali, aquilo que toma tempo, que a pessoa tem que fazer massivamente, e aí começa a deslanchar para cuidar da infra em geral. Mas sabe por que não aconteceu mais problemas assim aqui na Invoice? Porque nós temos um TI terceirizado. Olha aí, ó. E aí ele cuida dos computadores, abraço o Bruno, ele cuida dos nossos computadores, ele tem acesso, ele faz as ações preventivas. As ações preventivas, obrigado, isso. Ele tá de olho, então a gente não tem mais problema assim. Claro, às vezes o computador fica mais lento e tal, tem que dar uma analisada, especialmente os designers, né? Né, Jô? O João tá aí, cuidando, tá louco. Meu Deus, o cambado de programa pesado, meu Deus do céu, cara. Photoshop da vida, CapCut, Adobe. Tudo ao mesmo tempo. Illustrator. Um monte de coisa. Haja placa de vídeo e memória, isso, né? Computador caro, hein? É caro. É caro, meu Deus do céu. Mas quando entra a pessoa da TI, ela é o backup, porque ela vai ter um computador. Entendeu? Aí se o teu estragar, ela dá o teu pra ti, entendeu? Então, a pessoa da TI, quando ela entra sozinha, ela já é o backup em si. Tudo que ela puder ceder dela pros outros trabalhar, ela vai fazer. Tá, é mais ou menos assim. É uma coisa polêmica. Eu quero falar uma coisa agora polêmica. Pessoas que usam o computador da empresa para coisas pessoais, e-mails pessoais, documentos e tudo mais, e aí ficam indignadas porque o TI tem acesso a tudo. E aí? Lá na empresa atual, a gente já deixa muito claro no início de quando a pessoa é contratada, ela passa por um processo onde ela assina termos, conhece todas as regras, ela é informada. Nossa, parece o verso do BL, né? É um monte de coisa para ler. Nem todo mundo lê tudo, mas estão lá todas as regras, as políticas de tecnologia para que realmente fique claro e transparente para esses novos funcionários de que é assim que funciona. Tem todo um processo de segurança que precisa ser seguido e tem todo um processo de conhecer essas regras que o funcionário precisa cumprir. Isso faz parte desse processo de... Tipo, logar o e-mail pessoal no computador de trabalho e tal, tipo... tem muitas empresas que têm as camadas de segurança, por exemplo, lá o firewall já bloqueia a grande maioria dessas questões. E o pessoal que solda a entrada USB. Nossa. Coloca massinha ali no... Durepox, né? Pra ninguém mexe aqui. Mas hoje não precisa mais. Tem hoje os firewalls já fazem isso, mas antigamente era bem comum fazer tem que lá tirar os Durepox. Ô, Jonas, mas é bem natural que as empresas, inicialmente, as empresas comecem realmente com um serviço de TI reativo, né? E é natural, toda empresa começa assim, não tem novidade aqui para ninguém. E com o tempo a TI começa a se integrar no negócio e com o tempo o negócio e tecnologia começam a se fundir. Né? Eles começa a convergir. Começa a convergir legal. E o serviço que era reativo, de suporte de tecnologia, ele começa a ser um serviço ativo e proativo para mudar o modelo de negócio muitas vezes da empresa ou suportar algumas questões importantes como melhorar a performance das operações, como aumentar a lucratividade, como entregar mais valor para o cliente. E tecnologia hoje em dia está muito mais voltada para isso do que em relação àquele modelo antigo de suporte reativo. Não sei se vocês concordam É isso comigo. Mesmo, mas o início ainda começa daquele jeito. O início apagando começa daquele fogo jeito. lá, saindo correndo por aí, fazendo atendimento. Quer arrumar a casa primeiro, né? Exato, não tem como escapar disso. Não tem uma pessoa especializada naquela área, às vezes a pessoa também ela tem um conhecimento básico, ela vai se descobrindo no decorrer daquele processo, que vai podendo auxiliar em outras áreas. Isso é uma característica bem interessante do pessoal de tecnologia, que às vezes a gente não sabe que sabe, mas quando a gente é colocado à prova, a gente aprende na hora ali, por exemplo. Então, muitas vezes o que acontece, às vezes contra a área, o pessoal não tem o costume de pesquisar tanto no Google, assim, o pessoal da TI não. Tem uma dúvida, não sei. Ele dá pesquisa no Google, procura ele uma ferramenta, ChatGPT, né? Dá uma olhada no tutorial. Tá aqui o tutorial, consigo fazer o tutorial, pronto. Então, às vezes ele não sabe, mas ele busca aprender, né? Então, isso ajuda bastante, sabe?
Sim. E as empresas, e as equipes de tecnologias vão ficando mais maduras e vão entrando em processos, vão entrando em... Já tem um sistema de OS, né? Sistema de ordem de serviço. Aí você tem lá um respaldo de histórico em relação a isso. E, por exemplo, já tem reincidência de casos. Então fica mais fácil. Há 6 meses eu tive esse problema aqui com a impressora. O que eu precisei fazer? Desligar, reiniciar, desligar, reiniciar, pronto, funcionou. Então tem um respaldo da tratativa daquele problema. Então fica mais fácil, né? O sistema de OS é o famoso chamado. Isso, Sisteminha de chamado. Ordem de serviço, né? A gente Mas, Jonas, ali da tua pergunta sobre o uso do computador da empresa para fins pessoais, eu vejo que hoje é uma realidade de muitas empresas aqui, pelo menos da nossa região, as que eu conheço, basicamente se deu notebook para todos os colaboradores. Acho que poucas empresas têm ainda máquina desktop para uso dentro do escritório. Verdade. E a gente está vindo... Só o pessoal do marketing, né? Que tem que ter uma máquina parruda, né? Muitas vezes. Não, são todos... E olha lá né? quem for do marketing, né? É. Depende de quem for marketing. Tipo, eu que sou o cara de texto, blog, eu não preciso. Daí não precisa, mas o pessoal do Photoshop ali, do vídeo ali... Daí Preciso pelo meus joguinhos só. Então tá bom. Jogar um CS. Não, mas o Jonas deu Mac para todo mundo. Pronto. Olha aí, ó. Resolveu o problema. Não é? O sonho é um iMac. No momento é um iMac ali. Pra podcast tem que ser Mac, cara. Eu não gosto das tecnologias Apple porque tu fica preso nelas. Mas pra podcast tem que ser. O áudio funciona diferente. Não, cara, é que essa desgraça não trava de jeito nenhum, né? E ela é muito mais confiável pra áudio, vídeo... Edição realmente tem que ser Apple. Isso é verdade. E assim, as empresas hoje, os novos colaboradores, quem tá entrando no mercado de trabalho hoje não costuma ter computador em casa. Então, isso é uma realidade. Isso é muito doido, né, cara? Então acaba que esse computador que a empresa fornece acaba sendo o que ela vai fazer trabalho, vai fazer curso, vai fazer... Então é importante ter esses termos, né? Mas também tem que ter essa flexibilidade, esse contrassenso, esse contraponto das empresas em saber que esse colaborador vai acabar tendo esse computador como uso pessoal também. Então, os termos são importantes. Volta ali na OEA, é um dos itens que ela fala, e também na nossa primeira pergunta sobre segurança, é isso, a maior vulnerabilidade é o colaborador, que leva para casa, que vai acessar o seu e-mail pessoal, mas a gente tem que saber que é o único, às vezes, recurso que a gente quer que o cara se capacite, mas ele não tem por onde, né? É que dependendo de se ele entrar num Wi-Fi público, já é perigoso, Já né? é perigoso. Então, o que a própria Receita recomenda pelos artigos da OEA é treinamento. Se dá treinamento, né? Se cria toda essa camada de proteção, mas saiba que o colaborador vai ter, né? Novamente, a Receita mesmo deixa claro isso e recomenda isso. Se a pessoa usa o computador para fins pessoais também, se recomenda treinamento sobre segurança, sempre explicando sobre os perigos da cyberataques e deixar claro também o máximo possível do que ela vai estar sendo restrita. Então, a pessoa sabe que ela está sendo monitorada, ou que os dados dela vão estar sendo... Analisado. Eu acho que assim, dificilmente vai ter alguma empresa que vai ficar analisando o que o cara está fazendo. Pra isso, né? Mas vai passar ali, tu vai dizer, isso aqui se encaixa em tal coisa, esse se encaixa em tal coisa, tal coisa, e tu faz uma análise em geral. Então, que na hora de analisar é porque já tem uma suspeita, alguma coisa aconteceu, né? Isso. Tipo, não por rotina, vou parar para cuidar da vida agora do Frederico. Tipo, vou ficar olhando o que ele tá fazendo. Como pessoa de TI que trabalha bastante tempo, a gente... Pra ver um log é só quando alguém pede, porque a gente não tem tempo pra ficar analisando o log normalmente, sabe? Eu tenho uma teoria, eu aprendi com a vida. Eu acho que a pessoa mais importante pra você fazer amizade numa empresa é a pessoa do TI. Eu acho que você tá correto, inclusive. Cara, essa é a pessoa que, se ela quiser ferrar com a tua vida, é 2 palitos. É igual o garçom cuspir na tua comida. Mas eu acho que o TI, ele consegue cuspir no meu prato também, cara. Se ele quiser... Sem você saber. É verdade, Jonas. Mas nada assim, ético isso, claro. Mas assim, se o cara quiser implantar um documento lá que não devia, qualquer coisa, falar que aconteceu não sei o quê. Mas hoje em dia tem tudo é rastreável. Então, Exatamente. Assim, não tem mais ninguém olhando, mas tem ferramentas monitorando, bloqueando, controlando e realmente de forma reativa, se der algum problema, alguém vai buscar essa informação e vai ter acesso. Alex, vocês têm percebido que, indo um pouquinho além desse documentário, que eu acho que é bem pertinente,
que as pessoas, os mais jovens que estão sendo contratados e entrando nas empresas não costumam usar computadores? Não, e às vezes não sabem nem mexer no Eles pacote não Office. sabem abrir os computadores, abrir um pacote Office, abrir uma planilha. Sabe quem aqui na Invoice, os jovens que sabem usar computador são os designers, porque aí tem que ser no computador, entendeu? Eles até podem fazer alguma coisa no Canva, mas vão demorar pra caramba. O resto da turma é... E é isso que eu tava pensando, porque, tipo, nossa geração, a gente tem uma idade faixa etária parecida. Nós fomos as pessoas que começou a usar computador adoidado, nossos pais olharam assim, meu Deus, ele digita muito rápido, nossos pais lá catando milho. Aí tu vê a nova geração, começa a catar milho, cara. E aí tu assim, meu Deus, o que tá acontecendo, cara? É aquela, assim, E não é culpa deles, é o que aconteceu na sociedade, né? Mas é a analogia assim, como é que se digita? Se eu for fazer essa pergunta pra você, como é que você digita hoje? Assim. Nós é assim, eles é assim. Com todos os dedos. A nova geração é assim. Se você pedir pra pessoa, faça de quanto que você tá digitando. Os 2000 pra frente é assim que digita. Eu não sei se eu sou muito exótico, mas eu uso aquela função que eu só vou indo pra lá e pra cá assim, sabe? Eu não fico apertando, sabe? Eu não lembro o nome dessa função. Não, eu ainda faço no clique sim. Por causa do celular que tinha que clicar 3 vezes pra chegar nas trocar as... Antes disso. Nossa, cara. Tinha que ter muita paciência pra conversar em texto naquela época. Eu acredito que assim, ó, essa parte dos alunos, desculpa. Essa parte dos alunos ou dos estudantes, dos jovens em relação à capacitação de chegar e não souber mexer com pacote Office e tudo mais, é porque eles têm muito aquele pensamento. Eu sei mexer com tecnologia por conta do celular. Mas aqui dificilmente algum de nós passou sem fazer um curso de informática. Ou seja, na escola, ou seja no decorrer da nossa carreira, por exemplo. Então, informática parece uma palavra velha, né? Mas tá certo, mas parece uma palavra velha. Né? Parece. Tipo datilografia, datilografia, né? Informática, sei lá, eu não sei qual era o outro termo. VHS, sei lá, coisas velhas. Algumas coisas assim, sabe? Então, eles não fizeram esse curso. Então, eles não têm essa capacidade, digamos assim, de chegar ali, sair digitando, fazer um Excel, fazer uma fórmula. Por quê? Porque eles não foram estimulados àquilo. É que chegou uma hora que todo mundo tinha computador em casa também, Exato. né? E aí isso depois morreu de novo e não voltou os computadores pra escola. Exatamente. Né? Acho que é isso. Exatamente. Mais ou menos por aí. Então, eles não fizeram esses cursos básicos. Então, por exemplo, o pacote Office para alguns é extraterrestre. Por quê? Porque ele acaba utilizando, às vezes, muito mais um Google, né? Que tem a ferramenta similar, mas é diferente. Na empresa é muito mais comum tu ver ferramentas do Office do que ferramentas do Google. Então a pessoa está acostumada a abrir um Sheets, naquela estrutura ali, que ela é simplificada até certo termo. Odeio. Hã? Todas as soluções Google eu odeio, cara. Eu sou time Office, cara. É time Office. Aí tu vai pro Office, tu tem mais recursos, mais informações. São consolidados já nisso, faz um bom tempo. Então, muda um pouquinho a formatação também. Aí ali já se perde porque a interface mudou. Então, é muito essa capacitação desse curso que a gente fez. Acredito que todos aqui fizeram. Não sei, eu fiz pelo menos de informática ou algo assim. Eu tive no colégio Isso, tu tinha aula que tu ia pro laboratório, eles colocavam você pra jogar GTA 2 lá. Não, digo assim, datilografar no computador, né? Cara, eu nem peguei GTA 2, eu sou um pouco mais velho que isso. Cara. Se rodar GTA 2 no computador da escola... Era feliz, cara. Era um 486, cara. Quando minha época era do 486, tá? Não dava, né? Então, 4 GB de RAM, cara. Isso, a gente ia lá e fazia aquelas trabalhos de matemática escritos naquela letra cursiva, pelo menos, assim, né? Toda torta, assim, isso, colorida. Aquele word art, assim, isso, né? Brilhando, exato. com brilhinhos. Mas a gente teve essa experiência. Eles muitas vezes chegam no trabalho e não tiveram essa experiência. Só a experiência do celular e tudo mais. Então, eu me assusto que às vezes em sala de aula eu vejo gente fazendo trabalho no celular. Consegue fazer um relatório no celular. Pra mim aquilo ali é impraticável. E a pessoa consegue fazer um relatório. Pô, mas tu leciona em tecnologia de informação e os caras estão no celular? Às vezes, quando precisa fazer um relatório, a maior parte deles, dependendo da área que eu tô, eles não têm computador. Se é da ciência, engenharia, normalmente tem. Mas se é do direito, administração, eles não têm. Ou da civil, eles normalmente não têm. Aí eles usam o celular e eles vão fazendo um relatório ali. E aí, pra mim é muito estranho isso, porque eu olho pra aquilo e penso, dá muito trabalho. Mas não, eles se viram bem. É incrível, porque é a ferramenta que eles se acostumaram. A gente estava conversando aqui antes, um dos dilemas da nossa aqui é acabar com o Excel, né? A propósito, eu nunca vi 3 pessoas se darem tão bem antes de um podcast como esses 3 aqui, cara. Eu nunca vi eles conversar tão bem juntos, cara. Se deram bem já de cara. Vocês já se conheciam, né? Já. E a gente acha que estudou junto também. Eu também acho. Então tá por isso. Ok, mas continue, por favor. Tempo. Mas,
Agora perdi o... Excel. Não, mas sim, Vocês são contra o Excel. mas sim, a conversa foi muito boa e depois a gente vai continuar com certeza. Não, mas é que a gente tava falando que eu acho que o desafio dentro das nossas empresas é sempre eliminar o Excel de alguma coisa. Matar o Excel dentro da... Ou se unir a ele, não sei. Mas assim, o Excel é o grande... Ele é o vilão sem ser o vilão. Então, Às vezes eu é penso o que nosso esse é o motivador. Ele é uma muleta às vezes, né? Mas assim, tipo, eu vou fazer alguma coisa pra tirar essa planilha da vida do usuário. E a nova geração já pergunta o que é Excel. O Exatamente. que é Excel? Mas ao mesmo tempo essa geração vem e aceita essas mudanças mais fácil do que a nossa geração. Um novo sistema, assim, tu diz, tipo, na hora de atualizar. Ele aceita mais fácil, mas ele questiona. Ele questiona. Mas Isso é bom. ele está mais aberto para mudança e a gente tem aprendido muito também com essa nova geração. Então, apesar de, em alguns momentos, ele chegar e não saber nem o que é ou como operar o e-mail, porque nunca usou, está acostumado com outro modelo no celular, é quem também está mais aberto a experimentar coisas novas. Então, Exato. então a gente acaba fazendo também... E a gente não precisa acostumar ele com os Excel. Não precisa. Porque a gente tá tentando tirar o Excel. Isso, é isso que eu quis dizer, entendeu? Então ele já não sabe o que é, melhor ainda, porque não vai ter vício de usar. Mas aí precisa que a empresa invista muito em sistema, né? No comércio exterior tem que investir muito em sistema para compensar a falta de Excel, né? Muita coisa no mundo, principalmente os agentes de carga, comunicação é e-mail e Excel, né? Não tem... Fica muito preso aquilo. Mas vamos trabalhar para isso, né? Estamos aqui nessa rotina, né? Nesse desafio. O Excel tem a ferramenta mais poderosa do mundo pela flexibilidade. Então não é tão simples para tirar ela das empresas. Principalmente quando teus processos ainda não estão muito claros ou ainda precisam de maturação. Então é natural que essas ferramentas que têm mais flexibilidade, elas sejam muito difíceis de sair. E também a gente tem que fazer um comentário aqui que a gente está falando de segurança. Quando a gente fala em controlar dados fora do sistema, também pode ser um vazamento de dados. Então, essa é uma outra questão, né? Excel às vezes pode ser uma ferramenta de vazamento de dados, porque tu faz um envio, tu copia para algum outro arquivo, para uma outra pasta, envia para um e-mail, né? Então, é diferente de um sistema, né? O sistema ali tem um log de alteração, muitas vezes o Excel, tu consegue acessar um log de alterações também, mas permite que qualquer pessoa vá lá e altere uma letrinha, um número, um valor, né? Então, isso também pode prejudicar um pouco a compreensão dos dados, né? E essa questão talvez as pessoas, quem está entrando no mercado de trabalho agora ser mais adepto a aceitar novas tecnologias, aceitar as mudanças, também é pela questão de como vem essas mudanças, né? Cada vez está vindo muito mais rápido, né? A gente tinha que esperar as ondas, sair, né? sair do XP, a gente já mudou direto pro Vista, né? Então demorava anos para construir uma nova tecnologia. Né? Então, por isso que talvez a gente seja um pouco mais resistente em alguns momentos à mudança. Esse layout do Windows hoje faz tempo, né? Faz tempo, né? Tipo, tem umas mudancinhas, mas não tem mais mudança drástica, né? Não. Mas as versões do Windows já estão saindo cada vez mais rápidas, né? Então, não leva tanto tempo para ter uma evolução. Tem ainda Windows XYZ? Não tem mais. XP? Não, tipo, Windows 10, 11, 11, 12, 13, 14. Isso ainda tem? Windows 11 agora, né? É o 11 agora? É o 11, Tem, mas ela tem cada vez... A Microsoft tem cada vez menos explorado isso para se parecer cada vez mais com o aplicativo. Isso. Então ela vai cada vez tirando e vai começar a versionar. O modelo SaaS, né? Que é assinatura e pronto, né? Não interessa Tanto qual que o você pacote tem, né? Office agora é o Office 365, né? Então Tu não paga mais, tu não compra a licença e tem ela para sempre, né? Tu paga por mensalidades. Por período. Isso. Mas dá pra conseguir baratinho, né? Pesquisando bem, tu consegue bem baratinho. Eu não vou me ater a esse comentário. Não, legalmente falando, tu consegue bons preços bem consegue, tranquilo. Mais barato que o Netflix da vida. Pela universidade também consegue. Verdade, também dá. A universidade é massa, também dá. Mas tem uma questão em tecnologia que veio muito forte nos últimos anos e os pacotes Office, Google vieram nesse caminho. Tudo SaaS, né? Tudo a gente compra como serviço. Ninguém compra mais Novo licença. modelo de negócio. Ninguém compra mais. Novo, né? Já tá um... Não, mas eu disse novo modelo de negócio, né? Porque... Mas é muito mais simples para a gente gerenciar e a capacidade de tecnologia, gerenciar a segurança e fazer todo o trabalho de implementação com essas ferramentas. Então, é natural que esses modelos de licença, eles ainda têm, mas estão praticamente... Eu não tenho nenhum caso, inclusive, na empresa hoje, mais que é modelo antigo de licença. Tudo SaaS.
facilita muito para o gerenciamento de tecnologia. É que você não para de atualizar também, né? Tu comprar licença, uma hora para de atualizar, né? Aí tem que comprar de novo, Isso. nova versão, né? E quais são as outras funções dentro de um departamento de tecnologia de informação? Assim, tem o Helpdesk, o que mais vocês podem falar? Pode falar de vocês também? O que vocês fazem? O que vocês cuidam principalmente? Equipe de BI, geralmente, dados é muito importante para as empresas, para elas tomarem decisão. Então, Pra fazer os gráficos bonitos lá? isso. É algo bem... O cara que alta desmerece também. o trabalho dos outros é fazer os gráficos bonitos, né? É bem Mas- alta. Mas são esses gráficos bonitos que acabam trazendo insights para tomada de decisão de negócio. Então, é uma função extremamente importante dentro da tecnologia, muito próximo do negócio. Já pagou o pacote Office, aproveita ali. Exatamente. E daí, qual ferramenta você vai usar para BI? Indifere, tem melhores e tem piores, mas basicamente todas entregam o resultado que são aqueles dashboards bonitos para a operação em tempo real. Tu precisa entender, fazer a gestão à vista e aquilo acaba ajudando muito. Foi graças a... Eu não fiz um Power BI da vida, mas foi fazendo gráfico no Excel que eu justifiquei aumento em empresa, cara. Porque aí eu comecei a provar que olha o tempo que eu tô levando... Tô diminuindo todo o semestre, o tempo de despacho aduaneiro tá diminuindo. Meu custo de frete internacional, de taxas de destino tá diminuindo. E aí eu mostrava, aqui ó, tô trazendo resultado, não tô só fazendo as importações. E aqui- um Power BI consegue mais ainda, né? Tipo, cara, saber mexer com esses dados faz muita diferença mesmo. E a equipe de tecnologia é parceiro do negócio para extrair esses dados, transformar, organizar esses dados para depois dar o dashboard bonito, né? Tem tanto trabalho Ela é o final. prévio para dar, né? Porque esses dados precisam ser tratados. Antigamente as empresas tinham Organizar, né? organizado. Antigamente todo mundo fazia o seu dashboard dentro do Excel, Uhum. Sim, tinha seu próprio... mas cada diretoria tinha um número diferente. Como resolve isso? Tu tem que extrair esses dados no local centralizado, tratar, organizar, e depois você distribui para as áreas poderem usar e fazer os gráficos como elas querem. Então esse é um profissional muito valioso hoje dentro da área de tecnologia. As empresas vão percebendo que às vezes os softwares de prateleira acabam não atendendo o seu negócio e é natural que comecem a desenvolver pequenas soluções para trabalhar paralelos a esse software. Quando é que começa essa necessidade? Quando você quer se diferenciar do mercado e você vê que você usa uma ferramenta que todo mundo está usando. E daí você precisa de ferramenta, de solução que te ajude a se diferenciar dos seus concorrentes para entregar ou mais valor para o cliente ou melhorar a sua operação para tornar ela mais eficiente. Ela aparece de mais algumas outras formas. Essa é uma que é bem clara quando a empresa é um pouco mais robusta, mas às vezes também acontece quando você pede para o software que você tem fazer um puxadinho ali, desenvolver um pequeno detalhe. Acho que esse é o insight, né? Faz aquele detalhe para mim. Não posso, não tenho tempo, vai precisar de 6 meses ou vai ficar tanto. Aí você pensa, pô, será que se eu não contratar alguém, essa pessoa não faz isso para nós? E daí você começa a ter alguém de desenvolvimento ali. Às vezes, esse é um dos outros motivos que tu acaba tendo uma equipe de desenvolvimento. Ou as empresas podem usar o mesmo software, mas nem sempre elas usam todos os mesmos softwares. Elas usam um software em comum, mas não todos os outros softwares em comuns, porque daí é uma sopa de letrinhas para cada um. Então, cada um tem a sua particularidade, Exatamente. né? Então, os softwares são muito parecidos. Alguns já até, inclusive, Isso. dão essa abertura para que você customize dentro dele, para não virar esse puxadinho, não ficar tão estranho, né? Mas acho que a principal necessidade de quem eu converso, com as pessoas que eu falo, é disso. Assim, eu tenho o sistema que eu uso hoje, a gente falando antes ali, tem a mesma dor. O que eu uso hoje não me atende integralmente. Então, o sistema que eu tô... parcial, é quase... É sempre parcial. No comércio exterior não vai ter Parece que é sempre parcial. Ou eu vou ter que usar 2 ou 3 para chegar no mesmo resultado e esses 2 e 3 não se conversam. Mas quanto mais atende um sistema atender um mercado, menos ele vai atender 100%, né? Isso. Com certeza. Quanto Né? mais Ele é genérico... menos personalizado ele é, né? Quanto mais genérico, né? Quanto mais clientes ele vai ter, mais genérico ele vai ser. E aí entra esse ponto que o cliente falou. Aí o meu diferencial... Todo mundo acha que tem um grande diferencial, né? Mas na verdade a dor eu preciso fazer alguma coisa do meu jeito e esse sistema não faz. E aí você vai pro puxadinho, como o Alex comentou. E aí você começa a trazer essas pessoas para dentro de casa, sejam primeiramente, às vezes, com um custo mais em conta via empresas parceiras, e depois tu vai contratando profissionais. E é prioridade, né? É importante a gente falar disso porque quando você vai contratar alguém do mercado ou uma empresa dessa que pode te prestar serviço já sobre esse teu software,
tu vai entrar numa fila de espera ou numa fila de planejamento. Quando você tem alguém dentro de casa, eu quero para amanhã. Amanhã a pessoa pode começar a fazer já o levantamento. Se estiver dentro do espaço dela, SLA. Né? O tempo de atendimento que você vai ter em relação à tua requisição. Então, eu acho que é disso que surge a demanda. Então, quando as empresas recebem a negativa do fornecedor de software e dizendo, não, isso eu não vou fazer, ou vai demorar 6 meses, aí tu contrata esse cara, esse ser humaninho, e aí esse ser humaninho você pergunta pra ele, quando é que você consegue me entregar? Não, te entrego isso daqui uma semana. Aí tu começa a ver valor naquele trabalho e começa, opa, legal isso daqui, a cada uma semana eu tenho alguma coisa. Considerando que ele entregou, né? Isso, Né? dizendo que ele entregou. Ele prometeu para 2 dias. Ele prometeu para 2 dias. É porque às vezes eu vejo que tem profissional, tem programador que às vezes eu vejo que é igual pedreiro, né? Que é assim, não, semana que vem tá pronto, 6 meses depois. Não, isso. Ele prometeu para 2 dias e na outra semana ele entregou. Aí o cara, mas assim, ele tava esperando para 6 meses pelo fornecedor. É que tem também a questão de expectativas, né? Às vezes nós, como cliente, às vezes não explica direito o que a gente quer, aí quase que mas não era bem isso que eu queria e Foi isso que eu disse, mas não era isso que eu queria, né? Nossa senhora, no marketing também é uma delícia. Não, mas não foi bem isso que eu queria, não Como era que assim você não leu desse minha jeito. mente? Tipo, poxa, e essa bola de cristal que não funciona, né? Acho que também tem isso, é questão de expectativas e explicar direito o que quer, né? Mas aí os times essas empresas acabam vendo a necessidade de trazer programadores para o seu próprio time para isso, ou para conectar sistemas, porque ela viu que é muito mais rápido ela ter alguém dentro da casa, como o Alex falou, o SLA é muito mais rápido de ser... O resultado se vê muito mais rápido do que esperar uma entrega de um fornecedor que vai entregar provavelmente para o mercado inteiro a mesma solução que você estava esperando. E você vai pagar. E você vai pagar também. Mas acho que, Robson, esse ponto é um outro ponto bem importante. As empresas hoje não vivem mais de um sistema ou de 2 sistemas, são múltiplos sistemas. E precisa de um especialista dentro de casa para fazer essa integração. Equipe. Sistemas? Para fazer integração de sistema. Integração. Um profissional integrador de sistemas, é isso? Isso, porque... Que aí vai puxando APIs, né, que fala? Via API, se for um sistema mais moderno, não necessariamente isso acontece com todos os nossos sistemas legais. Via banco direto, pronto. Exatamente. Isso não é bom, eu não estou entendendo nada agora, né, gente? Vocês me ajudem. Dá bastante mais trabalho. Então, a API é o ideal, então, é isso? Isso, os sistemas mais novos, a API é como se fosse, deixa uma tomada aqui e um plug conecta ali. Acesso via banco de dados. Tipo o que a gente faz com o Zapier? Isso. Esse é o máximo que eu entendo de integração. Entendeu? Agora, a conexão direta com o banco de dados eu tenho acesso ao Excel e eu tenho que colocar os dados lá dentro. O EDI. Vamos usar a analogia da tomada. A gente vai puxar os fios, pegar as pontas, emendar e passar a fita isolante ali, né? Então, a gente não pode desconectar e conectar quando a gente quer, mais ou menos. Assim. Ok, boa. E a API vai garantir muitas das regras de negócio. Quando você está fazendo direto via banco... Valida já. Valida. Você vai... E é uma camada de segurança, isso é importante. O banco vai aceitar praticamente qualquer coisa, então dá mais trabalho para criar e para manter. Tem algumas boas histórias para contar coisas engraçadas? Por exemplo, vou contar uma boa história, muito antiga aqui. Eu lembro uma vez... que teve uma empresa que eu trabalhei que aí estavam tentando mostrar que um cara naquela empresa era preguiçoso e dormia no trabalho. E aí tiraram uma foto do cara com uma Cybershot da vida, tô falando da época antes do smartphone, e aí mandaram imprimir na impressora que ficava perto da diretoria, o cara dormindo. E aí a pessoa não tinha noção que a TI conseguia rastrear de qual computador tinha vindo o arquivo. E aí mandaram embora o cara que tava dormindo e o cara que mandou a foto. Olha só. Aí não sabiam que dava pra rastrear. Tipo, eu tenho uma da época... Uma história de TI, assim, que eu lembro que eu presenciei. E aí, como eu era amigo do pessoal do TI, eles me contaram essa história. Da parte de desenvolvimento, eu tenho uma pra contar. Que é bem no início da minha carreira. Eu tava estudando, acho que no segundo período, se não me engano, ali da Univale. E eu tinha que fazer o 170, não sei se alguém chegou a fazer. O artigo 170, sim, 170 da bolsa, para conseguir a bolsa. E eu fui lá na rede feminina de combate ao câncer, prestar as minhas 20 horas lá para valer a minha bolsa. E bem naquela época eles tinham recebido um sistema para poder estar utilizando ali e eles tinham no Excel. Acho que tinha mais de 600 cadastros ali no Excel, nome, endereço, filiação e tudo mais. E a moça veio lá e me pediu assim... pode fazer o cadastro aqui no sistema. Daí eu fui lá, cadastrei o primeiro, cadastrei o segundo. Eu falei, isso aqui vai demorar um monte. Eu vou fazer minhas 20 horas aqui. Eu não vou terminar de fazer isso. Aí o que eu fiz? Eu fiz um programa que lia do Excel e cadastrava no sistema.
Isso foi bem rápido. Eu Um Python da vida, assim? É, tipo um Python. Só que o Python hoje em dia é novo, né? Naquela época foi com o que a gente tinha lá, com PHP, que era o que eu utilizava. Peguei lá, li e fiz inserir no sistema. Só que daí passou umas 2h30, 3 horas. Eu fui lá, terminei. Falei, com licença, eu terminei de fazer a inserção lá. E ela me olhou. Não terminou. Não, terminei, vem cá ver. Fui lá, mostrei. Não, tu não pode ter terminado. Não, mas eu terminei. Não, tu não pode ter terminado, porque tinha uma outra moça querendo fazer a bolsa à tarde e agora não tenho nada pra passar pra ela. Pode ir embora. Ela me deu o papel e mandou embora. Com as 20 horas atendidas? Com as 20 horas. Ah, ok, menos mal. Pelo menos isso, né? Não, mas ela ficou brava. Eu nunca tinha visto alguém ficar bravo pra resolver um problema. Eu resolvi e ela ficou brava. Ela ia ter que É que tu criou outro problema que ela não tava esperando, né? Exatamente. Ela vai ter que passar alguma outra coisa pra moça. Nunca mais ela teve gente Não, do TI lá eu trabalhando não lá. pude mais fazer. Mas o profissional de TI tem isso, né? E às vezes o profissional que é mais preguiçoso para fazer uma atividade que é repetitiva é aquele que encontra a solução para automatizar aquele processo e resolve muito dos problemas. Exatamente. Assim. O profissional de TI tem essa característica de ser inconformado e não aceitar aquele modelo. Não quer gastar muito, não quer fazer a mesma coisa muitas vezes. Imagina quantos cadastros você tinha? Tinha uns 600 e poucos. É mais fácil fazer um programa. E nem tinha Python. Sim. Hoje seriam algumas linhas. Acho que agora seriam 30 minutos nisso. Quero mais história, não é possível com todos esses anos que vocês têm de ter, vocês não tem mais história pra me contar. A gente tem muita história mais triste, essas engraçadas a gente tem menos, porque o dia a dia... Mas é aquela triste que hoje é engraçada ou continua triste assim? Às vezes é triste quando tu lembra. Dá uma dorzinha, né? Uma pontadinha. Eu tenho uma que não é uma história assim grande, mas lá quando eu trabalhava no Angelone, tinha um hack dentro da sala do TI. E a moça... Podemos citar o nome da empresa de boa ou Sim, precisa sim, pôr um pi? Não, tranquilo. Tá, tranquilo, então tá bom. E tinha um hack e de vez em quando a O hack que fica o servidor. Isso. Ah, tá. A moça da limpeza, às vezes, ela ia lá limpar e normal, às vezes coçava no cabo de rede e saía um pouquinho o cabo. e daí já me chamavam lá pelo rádio. Que AP, Alex? Estamos sem sistema. Eu ia lá e às vezes era só porque tinha desengatado. Assim. Aconteceu 2 vezes situações com 2 moças diferentes, mas era porque ela estava limpando, fazendo lá a manutenção, né, da sala, digamos assim. Né? Então é importante também a gente entender que era bonito, era lindo, ficava assim no meio do corredor, lá com um pilar, era extremamente organizado, mas que dependendo do ambiente que a gente vai estar, vai ter outras pessoas mexendo. E a gente tem que entender que essa pessoa ela vai ter uma compreensão diferente do que está ali. Né? E tem gente que fica brabo com isso, né? Mas não, só fui lá, vi o cabo, fui apertando, de repente, clac, pronto, funcionou. Voltou tudo. Só fui apertandinho ali, paciência e tranquilidade. Mas aconteceu 2 vezes, né? Uma história, eu estava fazendo estágio aí na Portonave, meu primeiro estágio. E tava aprendendo ainda a parte de infraestrutura e tudo mais, né? Primeiras mexer em hack, essas coisas, nunca tinha mexido antes. E aí na Portonave os telefones lá são todos IPs. Não sei se ainda são, né? Foi em 2007 isso. E aí eu fui no andar da diretoria e instalar um telefone em cima de uma sala de reunião lá. E aí liguei o telefone, liguei no ponto de rede. Aí tinha um outro cabo de rede sobrando, liguei, fechei um looping no ponto. Porque tava ligado no conector e tinha uma outra porta sobrando. Então, fechei um circuito ali e do nada a internet no andar da diretoria começou a cair. E daí eles não conseguiam, aí tinha que ir lá, porque não tinha internet, os telefones eram IP, então não tinha como ligar. Aí aparecia a secretária lá, a internet ali no nosso andar não tá funcionando. E a gente olhou tudo, o hack funcionando, tudo aceso, bonitinho. E daí começou, né? Uma meia hora depois, vamos revisar o que foi a última coisa que a gente fez. Foi ligar o telefone. Aí quando foi lá, o cabo de rede embaixo da mesa tava fechado o circuito. Ô, Robson, quem nunca derrubou a rede com um loop? Não sei, eu derrubei. Simplesmente você plugou em um local que... Fica girando em si mesmo. Gera um ciclo. Então, é uma referência cíclica, se você olhar para as planilhas de Excel. Exatamente. É uma fórmula que está referenciando ela mesma. Então, e dá aquele erro, né? Você tá dá o erro de loop lá. Isso acontece na aí rede caía também. todo o andar porque não tava... Aí caía toda a internet do andar porque
Imagina só o Castilho feliz da vida. Ô, Robson, eu tenho uma história, e é da época que a gente trabalhou junto. Veio à minha mente agora. Tinha uma pessoa que cuidava do servidor lá nos anos 2018, 2019, foi quando eu fui para tecnologia, e cuidava da infraestrutura. E cheguei um dia no servidor, vi um santinho ou alguma coisa assim em cima do servidor, e eu perguntei para a pessoa, tá, mas por quê? De político ou santo mesmo? Santo. Um santo mesmo. Santo. E daí eu perguntei para a pessoa, cara, eu fiz tudo que eu podia, mas não quero contar com a sorte. Vamos botar um santo aqui para me ajudar também, porque no final de semana eu não quero que ninguém me ligue para vir aqui reiniciar o servidor se ele cair. Ele apelou pro divino mesmo. Apelou pro divino. Então, em alguns momentos, né, a gente passa por isso. Faz tudo o que precisa, faz bem o seu trabalho, organiza a casa, mas tem algumas coisas que a gente tem que esperar às vezes. Foge do nosso controle. Eu acho que tinha um pouco a ver com isso. Tem aqueles momentos, tipo assim, tá funcionando tudo, mas não sei como. Tem esses momentos direto, assim. Né? Direto? Sempre. É porque quando a gente sabe... Não mexe que tá logo. funcionando. E quando sabe, resolve logo. Uhum. Normalmente é assim, a gente encontra no último lugar que a gente procurou, né? Uhum. É mais ou menos assim, né? A última coisa que a gente tentou é o que funcionou, então não precisa tentar mais nada. Senão a gente vai continuar tentando até resolver. Eu acho que processos, automações é um papo para um outro podcast. E, inclusive, você que talvez estivesse esperando a gente falar da inteligência artificial, não. A gente vai falar, mas é num outro episódio. Porque se a turma que já tá empolgada só para falar do que eles fazem no cotidiano, imagina se a gente meter inteligência artificial na história. Calma. Vai longe o papo. Vai ficar para um outro episódio. Então, você que ficou até aqui, me conta como é que funciona a TI na tua empresa. Tem TI? Como é que é a tua relação? Tem processos? Tá automatizado? Tá redondinho? Nunca tá redondo, eu sei que não. A gente sabe que não. Eles sabem melhor que eu que nunca tá tudo redondo. Mas comenta aí, lembra de mandar esse podcast para alguém. Se tu chegou até o final, lembra de comentar, seguir, compartilhar tudo mais. Ajuda a gente, beleza? Então é isso. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.